E nós estamos agora aqui no estúdio do nosso Santa Catarina no Ar, recebendo o Pimentel para falar sobre o mal do século. Ele é psiquiatra, né, Pimentel? O Eduardo vai falar para a gente sobre a questão da Organização Mundial da Saúde, que está tratando a depressão há muito tempo já e ainda considera um grande desafio para os médicos e também para os pacientes, porque muitas pessoas acham que a doença está longe da gente, mas ela já é a quarta principal causa de impactação profissional. Pimentel, muito obrigado pela sua vinda até aqui. E o que a gente pode falar sobre a depressão? Porque ela pode atingir qualquer pessoa e independente da faixa etária. A gente imagina que os jovens não estão com depressão, mas muito pelo contrário, esse público tem aparecido cada vez mais com esse mal, né? Com certeza, e além dos jovens, ocorrem todas as idades, todas as classes sociais, todas as raças, então assim, é uma doença muito prevalente e a gente tem visto inclusive assim, que os números de suicídio em jovens têm aumentado, então o impacto disso é enorme. E a questão dos sintomas, Eduardo Pimentel, a depressão também traz alguns sintomas? É possível perceber? Então, a gente tem aquela ideia que o principal seria a tristeza, mas um dos grandes problemas é a falta de vontade de fazer as coisas, a falta de interesse, a falta da capacidade de ter prazer, alterações físicas, né? A pessoa não consegue dormir, não consegue se alimentar, às vezes uma irritabilidade, dificuldades cognitivas, ou seja, a pessoa não consegue mais funcionar, trabalhar, ler, então isso acaba trazendo vários prejuízos, seja a pessoa não conseguindo trabalhar ou inclusive o presenteísmo, né? Que a pessoa está no trabalho e não conseguir executar suas tarefas de uma forma adequada. E lidar muito com a frustração, né? Porque é inevitável. Um momento ou outro na vida nós vamos passar por isso. Agora, como lidar com essas frustrações e como lidar com alguém que também apresenta esses indícios de depressão? Então, acho que a primeira coisa o que vocês estão fazendo aqui é poder esclarecer a população, as pessoas poderem conhecer melhor. A principal coisa que a gente tem feito é lutar contra o preconceito, contra o estigma das doenças mentais, porque com preconceito, essa questão, as pessoas não procuram tratamento. E hoje em dia a gente tem formas de tratamento acessíveis, com custo adequado para poder tratar essas questões. Então, hoje em dia é muito mais fácil tratar uma depressão do que era algum tempo atrás. E às vezes as pessoas acabam não procurando ajuda pelo preconceito, pelo estigma, pela falta de informação. E essa ajuda, esse tratamento, ele vai na linha do que nós estamos fazendo aqui, dessa conversa, desse diálogo no primeiro momento? Então, assim, sempre é importante conversar com a pessoa, até para poder entender o que está acontecendo com ela, se tem alguma coisa que desencadeou essa depressão, muitas vezes pode não ter, e principalmente para orientar e poder colocar a pessoa, olha, você tem que procurar um tratamento, existem alternativas, e o sucesso do tratamento hoje em dia são enormes, então, por que não tratar? Né? Quer dizer, a gente conseguir tirar esse sofrimento e a gente vê que o grande problema é porque as pessoas não procuram pela falta de informação. E a prevenção, Eduardo Pimentel, ele que é psiquiatra e hoje está falando com a gente sobre a depressão, como prevenir a depressão? Então, assim, em muitos casos é difícil prevenir, mas a maioria a gente consegue tentando ter bons hábitos de vida. Ou seja, coisas simples, se alimentar bem, dormir bem, poder ter bons relacionamentos, não sobrecarregar no trabalho, não sobrecarregar com atividades, ou seja, tudo que a gente faz que acaba prejudicando o nosso organismo pode levar à depressão. Uma pergunta que nossa produção separou está aqui na nossa tela, como lidar com a ansiedade? E se essa ansiedade está diretamente ligada com a depressão ou não? Então, na maioria dos casos de depressão, a ansiedade acaba sendo um sintoma e muitos transtornos de ansiedade estão associados com a depressão. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva. E essa um transtorno de ansiedade, mas a ansiedade também é uma emoção normal que a gente tem. Por exemplo, se eu vim para cá, eu posso ficar um pouco ansioso. Então, eu vou dar uma revisada, vou dar uma olhada para me preparar e chegar aqui. O problema seria se eu ficasse tão ansioso que eu nem viesse ao teu programa, ou acontecesse alguma outra coisa, enfim. Então, assim, a ansiedade pode nos ajudar. O problema é quando ela é demais, ou seja, está atrapalhando a nossa forma de lidar com os problemas. Então, assim, o que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade? Quando ela é um transtorno, a gente tem que tratar. Porque não é só dizer, você tem que melhorar, que vai ficar bom. E às vezes até meio sacanagem com a pessoa, dizer assim, olha, não, tem que melhorar e vai melhorar. Não, não é assim. Então, existem casos em que tem tratamento. E outra, a gente poder cuidar dos nossos hábitos de vida. Como a gente falou da depressão, poder estar dormindo bem, poder estar se alimentando bem, poder estar tendo bons relacionamentos, lidando com as adversidades da vida, a gente consegue estar lidando bem com essa situação. E nesse momento, acredito que são as pessoas que estão ao nosso entorno, nossos familiares, nossos amigos, que podem auxiliar justamente nesse momento, né? Com certeza, pela questão da compreensão, não julgando a pessoa, podendo entender que aquilo não é uma fraqueza e sim uma doença e poder ajudar no tratamento. Aqui está outra pergunta da nossa produção, como prevenir o esgotamento mental e psicológico? Bom, a gente volta mesmas coisas de hábitos de vida, ou seja, se a gente não dormir bem, se a gente não se alimentar legal,
poder fazer atividades físicas, atividade de lazer, ou seja, até poder ter um equilíbrio na vida, né? Porque se a gente só trabalha e não faz mais nada na vida, daqui a pouco a gente vai se estressar com isso. Ou se a gente não trabalha, só se divertir, às vezes também pode acabar prejudicando a vida. Então, acho que o equilíbrio é o principal de tudo, a gente poder ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, bons relacionamentos, isso ajuda na prevenção da maioria dos transtornos mentais. Eduardo Pimentel, e a relação entre o transtorno bipolar e a depressão? Olha, o transtorno bipolar é uma doença depressiva. A diferença é que na depressão a pessoa está bem e de uma hora para outra pode ficar triste, desanimada, sem interesse. Como o transtorno bipolar é uma doença instável, ou seja, a pessoa acaba tendo oscilações de humor, acaba tendo períodos de euforia, irritabilidade, impulsividade. Então é uma doença com caráter um pouco mais grave que a depressão. Mas a maioria das pessoas que têm transtorno bipolar passam a maior parte do tempo com sintomas depressivos. A diferença são pessoas instáveis e que às vezes vão ter outras características e o tratamento também acaba partindo para um outro rumo. E naquela linha de orientar o nosso telespectador, as pessoas próximas da gente, de buscar um profissional e parar com esse certo preconceito, muitas vezes que a gente vê, mas eu não quero ir a um psicólogo, eu não quero ir ao psiquiatra. Primeiro, qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Assim, ó, o psiquiatra ele tem que fazer o curso de medicina para depois fazer uma formação em psiquiatria. Então, o psiquiatra ele vai ter a capacidade, a habilidade de poder medicar, diagnosticar alguns transtornos mentais. O psicólogo faz a faculdade de psicologia e acaba trabalhando mais com psicoterapia. Então, assim, as duas profissões trabalham juntas, a gente acaba, muitas vezes a pessoa pode procurar um psicólogo, o psicólogo detectar que a pessoa está deprimida ou que não está bem e encaminhar para o psiquiatra pode atender uma pessoa e ver que não é o caso de medical, que é o caso só de uma psicoterapia. Alguns psiquiatras trabalham com psicoterapia. Também, isso, né? E aí você acaba encaminhando para psicólogo para fazer uma terapia, para poder auxiliar no tratamento.